o seu coração deseja chegar. Hoje eu quero trazer para você uma meditação. Eu quero trazer ao seu coração uma palavra bem gostosa, forte. E a gente está precisando, na verdade, de que sejam realmente fortes, para nos fortalecer nesse momento difícil em que a gente está vivendo. Precisa aprender, crescer no aprendizado, e isso é bênção de Deus. Eu queria convidar você que tem aí na sua casa um exemplar da Bíblia Sagrada no seu celular ou ou mesmo em papel. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a experiência de Abacuque, uma experiência bem interessante. Abacuque é um dos profetas menores, chamado de profetas menores, não por ser menor do que os outros, mas por ter escrito menos. Entendeu? Tem 12 profetas no Velho Testamento que são chamados de profetas menores, porque os seus escritos são menores. Existem profetas maiores, porque eles escreveram mais do que os menores. Então, classifica-se em profetas maiores e profetas menores. Só para você estar entendendo bem essa diferenciação, e quando você ouvir falar, ou quem sabe estar lendo, você possa já entender por que são chamados de profeta maior e profeta menor, ok? Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, e o versículo de número 1 e 2, que diz assim: oração do profeta Abacuque sobre forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas palavras, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Em outra versão ele diz assim: ouvi, Senhor, a tua voz, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra, no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Eu quero falar um pouquinho com você hoje sobre uma fala que o profeta Abacuque, ele tem nesse versículo aqui. Ele traz uma palavrinha que é fruto da sua oração. Ele diz assim: aviva a tua obra, ó Senhor. Aviva a tua obra, ó Senhor. Queria falar com você hoje um pouquinho sobre avivamento. Queria falar com você hoje sobre ser avivado, estar no meio de um povo avivado. Para mim ser avivado, eu preciso saber o que é avivamento e do que o profeta estava falando quando ele fala sobre avivamento da obra de Deus. Primeiro, antes de falar um pouco sobre o avivamento propriamente dito, deixa eu te falar um pouquinho sobre, te dar algumas informações interessantes a respeito do livro do profeta Abacuque. Como eu disse há pouco, ele é um dos profetas menores, dado por conta dele ter escrito menos do que os outros. Abacuque, ele era contemporâneo de Naum e Sofonias, outros profetas menores também.
Os acontecimentos registrados no seu livro devem ter acontecido provavelmente por volta do ano 612 a.C., quando os assírios são derrotados pelos babilônios. A Síria perde para os babilônios e os babilônios passam a assumir o controle naquele momento. Esse é o momento em que o profeta Abacuque escreve o seu livro. E o livro do profeta Abacuque, se você ler, e ele é muito interessante de ler, são apenas 52 versículos, divididos em 3 capítulos. É bem pequeno, um livro que você faz uma leitura rápida, talvez menos de 30 minutos, você consegue fazer a leitura desse livro. É bem pequeno, mas também muito importante, muito profundo, se você se dedicar para estudá-lo e entendê-lo. Para você entender, a leitura do livro mostra um relacionamento. A leitura do livro mostra um diálogo entre Abacuque e Deus. Abacuque, diferente de muitos de nós, ele não se envergonha, ele não se intimida de falar com Deus diretamente das suas dores. Abacuque abre o coração e fala claramente com Deus, sem faltar com respeito, naturalmente, mas ele bate um papo com Deus assim maravilhoso. E, na verdade, o livro de Abacuque seria como se fosse o diário de Abacuque também, e das suas conversas que ele teve com Deus. Então, Abacuque começa no capítulo 1, ele vai falar sobre por que Deus não está vendo tudo que está acontecendo no mundo atual, no mundo dele. Por que Deus está vendo o injusto prevalecer sobre o justo, e por que Deus não fez nada até então? Aí ele vai fazendo as suas colocações, aí Deus responde, Deus mostra para ele, aí então ele volta a falar novamente, ele então coloca de novo as suas indagações, e Deus então traz para ele o entendimento. Quando ele compreende direitinho que Deus está agindo no mundo e não está ausente dele, então ele finaliza no capítulo 3, fazendo a sua oração mais intensa do livro. E agora eu estou tirando apenas uma palavra pequena da oração de Abacuque, a última oração, no capítulo 3 e no versículo 2, para falar de algo pelo qual Abacuque clamou, algo que Abacuque desejou, algo que Abacuque sentiu que era necessário para o seu povo naquele momento, que era um avivamento. Abacuque estava querendo um grande avivamento, e ele diz o seguinte: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, no decurso dos anos, faz a tua obra conhecida, mas na tua ira, lembra-te da misericórdia. Olhando para esta pequena frase dessa oração de Abacuque, nós podemos aprender muita coisa. Eu quero compartilhar com você pequenas coisas que a gente pode extrair desse texto para a nossa vida, e para que tenhamos uma vida avivada. Nós queremos ter uma vida avivada. Mas antes, o que é avivamento? Antes, eu quero colocar com você, quero que você guarde aí no seu coração, se você puder anotar, note. Avivamento significa voltar a viver, ou o ato de restaurar que era exatamente o que tinha acontecido com o povo de Israel, com o povo de Judá, melhor dizendo. Eles estavam em declínio moral, espiritual, financeiro. Eles estavam vivendo um caos, estavam acabando de sair de um domínio assírio, e agora estavam entrando para o domínio
eram escravos, eram prisioneiros, e por conta disso tudo, Abacuque pergunta, Abacuque indaga, Abacuque quer saber por que tudo isso estava acontecendo com eles. E depois de Deus dar-lhes algumas palavras, ele ora e diz: aviva, torna a trazer a vida ao teu povo, torna a ressuscitar o teu povo depois desse declínio. Porque todas as vezes foi levado para um cativeiro, era resultado de uma vida pecaminosa. Era quando o povo de Deus deixava de adorar um único Deus e começava a adorar deuses, começava a se reportar em orações, em oferendas a deuses estranhos, que não era o Deus dos céus, o único e soberano Senhor. Então ele clama por um reavivamento, porque um reavivamento traria de volta ao povo para o centro da vontade de Deus, o que realmente era isso que Deus desejava. Então, avivamento é tornar a viver, é restauração da vida cristã. A palavra vivificar significa experimentar de novo a nova vida divina. Veja bem, existe entre nós, existe entre o povo de Deus, muita gente que já experimentou uma vida em Deus, que já teve uma experiência com Deus maravilhosa, mas passado o tempo da sua vida, deixaram de ter um relacionamento com Deus, a sua fé esfriou, as circunstâncias da vida lhe afastaram da presença de Deus. E aqui o Abacuque faz uma oração e diz: ó Deus, reaviva a tua obra, Senhor, traz de volta aqueles que se afastaram da tua presença para perto da tua presença. Mas é interessante que reviver, voltar a viver, está falando de algo aqui dentro do coração do homem. É necessário que aconteça algo dentro de mim para que eu volte a viver. É importante entender também que reavivamento pode ter a ver com nascer de novo, trazer a vida de Deus outra vez para a sua vida. Isso é um reavivamento. Avivamento não é simplesmente um tipo de emoção ou um sentimento produzido, é uma invasão do céu que traz a percepção consciente de Deus. Isso você precisa entender dentro de você. Avivamento não é descer a rua com um grande tambor, fazendo barulho. Isso são palavras de Billy Graham, o grande evangelista, mas ele disse que avivamento é subir a ladeira do Calvário em grande pranto, em grande choro. Você entender o grande amor de Deus por você, e você entregar a sua vida ao amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é avivamento. Quando você pode entregar sua vida àquele que deu a vida por você, aí você entendeu o que ele fez na cruz, e então você se entrega por completo ao Senhor. E a vida de Deus entra na sua vida. E tudo que você diz que você é incapaz por si mesmo de vencer, você vai passar a vencer. Porque o Espírito de Deus veio habitar na sua vida e fazer toda a diferença em você. Glória a Deus. Agora tem uma coisa interessante que eu queria compartilhar com você, que me chamou muita atenção nesse livro aqui de Abacuque. É o nome dele.
Abacuque. O que significa o nome Abacuque? É interessante. Abacuque significa abraço ardente, ou abraço. Aí a gente fica pensando, Abacuque escreve esse livro, ele fala desse relacionamento, nessa oração, nesse confronto entre ele e Deus, ele colocando as suas perguntas, as suas indagações para Deus, Deus respondendo a oração de Abacuque, Deus falando com Abacuque, Deus mostrando para Abacuque algumas coisas. Aí você vê o seguinte: Abacuque, abraço ardente. Por que será que Abacuque ele ganhou esse nome? Sua mãe deu a ele esse nome. Por que será? Bom, é interessante pensar, quando você conecta o que acontecia na época de Abacuque, que Abacuque nasceu no cativeiro, e sua família também. Então, um abraço é algo que traz segurança para uma criança. E quando Abacuque nasce, sua mãe lhe chama de Abacuque, ou seja, abraço ardente, abraço forte, abraço protetor. E aqui ele se sente, quando ele descreve a sua oração, ele descreve como se ele tivesse desprotegido. E Deus faz lembrar a Abacuque o seu próprio nome e diz: ei, quem te abraça sou eu, quem te dá proteção sou eu. A ponto de que Abacuque, quando termina a sua oração, no capítulo 3, ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os das corças, e me faz andar altineiramente. Olha isso, quando ele coloca no final, ele traz o sentido do seu próprio nome, quando ele diz: o Senhor é a minha fortaleza. Ele diz: eu me alegro no Senhor. É como se ele dissesse: eu sinto o abraço e o cuidado de Deus comigo. Mesmo vivendo em meio a uma pandemia, eu posso me sentir abraçado pelo Senhor. Eu posso me sentir cuidado pelo Senhor. Aí eu disse, ele diz aqui, depois de muito questionamento, ele ora, ele se entrega, ele entende que não é porque está faltando gado no curral, que não é porque a figueira não está dando seus frutos, que Deus não existe, que Deus abandonou. Não é porque falhou o salário, não é porque falhou a saúde, não é porque alguma coisa dessa aconteceu comigo, que Deus deixou de estar presente e me abraçar. Aí Deus trabalha o coração de Abacuque, e Abacuque termina dizendo: ainda que, eu quero dizer para você que me assiste hoje aqui, que ainda que as coisas possam estar difíceis para você, como está difícil para todo mundo, mas hoje eu trago essa palavra para o seu coração, e eu digo para você: Abacuque, abraço forte de Deus para você, abraço forte de Deus para você. Deus te abraça, Deus cuida de ti, e Ele não te abandonou, não te deixou sozinho. O nome Abacuque
é para lembrar sempre que você teria um abraço ardente de Deus na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E eu queria agora, baseado nesse versículo 2, extrair aqui 4 pontos, 4 palavrinhas que estão dentro desse texto, que me mostram como eu e você podemos ser uma pessoa mais avivada. Como nós podemos ser. Eu tiro daqui 4 chaves. Eu vou chamar de 4 chaves. Chaves para ter uma vida reavivada. Porque eu sei que nesse tempo de dificuldade que a gente está vivendo, muita gente tem o seu coração mais aquecido. Tem gente que decide buscar mais a Deus, mas tem gente que se desespera, e tem gente que perde a esperança, tem gente que esfria na sua fé. E agora talvez você esteja me assistindo e pensando: eu sou essa pessoa. Enquanto eu estava indo para a igreja, onde eu estava no meio dos irmãos, quando eu estava nos grupos pequenos, quando eu estava nos grupos de conexão, quando eu estava no discipulado, eu estava me sentindo mais abraçado, recebendo mais calor da igreja, calor dos irmãos. Isso é fato, isso é verdade. Nós precisamos da comunhão, nós precisamos estar juntos, isso nos fortalece muito. Mas nesse tempo em que fomos obrigados pelas circunstâncias a estar um tanto quanto distante por um determinado tempo, é necessário que você compreenda a necessidade de você estar com o seu coração avivado, com o seu coração aquecido em Deus. E é por isso que eu quero deixar essas 4 chaves no seu coração, para que você tenha um verdadeiro avivamento na sua vida, em nome de Jesus. Se você entende isso aí, bote aí no seu aplicativo, amém, glória a Deus, glória a Jesus. A primeira palavra, a primeira chave para que nós tenhamos uma vida avivada, tanto pessoalmente como coletivamente, chama-se oração. O que nós vemos aqui é um diário de oração de Abacuque. Abacuque foi homem de oração. Quem quiser ter uma vida avivada, deve ter uma vida de oração. E agora, a oração sempre, ela foi chave para desencadear avivamentos. Na história da igreja, aonde quer que você possa ter vivido, e você pode ler a história dos avivamentos, todo avivamento começou com oração. Quem quer ter uma vida avivada, deverá ter uma vida de oração. Desde sempre, o próprio Jesus, ele ensina como você deve ter uma vida de oração. A ver com relacionamento com Deus. Orar é se relacionar. E aqui em Abacuque nós aprendemos uma coisa interessante. Nós aprendemos que a oração, ela é um diálogo. Ela não é um... Porque muitas vezes nós nos curvamos para fazer oração, e então a gente fala coisas na nossa oração e silenciamos, levantamos e vamos embora. E isso não é oração. Como assim? Eu lhe desafio a ler o livro de Abacuque. Eu desafio você a entender o livro de Abacuque. Abacuque ora e se cala. Ele faz a primeira parte da oração e se cala. E é interessante que ele diz assim para Deus. É até interessante, muito interessante. Eu estava conversando inclusive com a Cleide sobre isso. Eu digo, minha filha, Abacuque bem ousado, hein? Muito ousado. Sabe o que ele diz? Ele diz assim para Deus: eu vou me colocar numa torre de vigia, vou ficar ali naquela fortaleza e vou ficar vigiando para ver o que é que tu vai me responder. Eu vou ficar aqui quietinho esperando a resposta.
Isso é oração. Nós oramos, falamos, expressamos, adoramos, pedimos, conversamos. Agora nós temos que parar para ouvir Deus falar. Imagina que você chega com alguém para dialogar com esse alguém, e você fala com esse alguém. Aí você diz: olha, é o seguinte, Eliezer, aí tchau. Aí, peraí, rapaz, deixa eu te dar minha resposta. Não existiu um diálogo, existiu um monólogo. E infelizmente, uma grande maioria de nós fazemos isso. A gente fala e não ouve Deus responder a nossa oração. Então, Abacuque me ensina que a oração tem a ver com estar quieto para ouvir Deus falar e trazer-me a resposta daquilo que eu falei com Deus. Então, o mover de Deus para trazer sobre mim um avivamento, ele passa pela oração. Por que não falar de 2 Crônicas 7,14? Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar. O primeiro passo, quando nós estamos vivendo qualquer circunstância, é a oração. Mas acima de tudo, a oração, ela deve ser uma prática diária da nossa vida, um relacionamento diário da vida da gente com Deus, mas também, especialmente nesses momentos críticos da vida, como era o caso de Abacuque. Ele dialoga com Deus. E aqui Salomão recebe uma palavra de Deus, e Deus diz para ele: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, buscar a minha face, eu ouvirei dos céus. Há uma promessa de Deus de respostas. Deus prometeu responder a oração daqueles que clamarem ao Senhor. Por que não lembrar de Elias, o grande profeta? Ele sobe ao Monte Carmelo. O povo de Israel havia se desviado da presença de Deus mais uma vez. E agora eles estão oferecendo, fazendo cultos a Baal, aos Baalins. E a Bíblia diz que Elias senta-se, eles fazem um altar e começam a clamar aos seus deuses. E ali eles passam metade de um dia fazendo aquilo. Elias, que conhecia o Deus eterno, Elias, que conhecia o Deus do céu, a Bíblia diz que ele fica ali, até de certa forma, ele zomba daqueles homens que se cortam, que se machucam, para que pudessem chamar a atenção da sua entidade, e nada acontece. Então diz a Bíblia que eles terminaram. Elias fez uma arrumação do altar, organizou as pedras do altar, colocou um cordeiro sobre o altar, imolou o cordeiro, e depois ele clama ao Senhor, ele ora. Nunca aconteceu avivamento na vida de ninguém que não decidisse orar. Eu não me lembro agora exatamente quem foi o autor, o pregador, mas se não me falha a memória, foi Spurgeon que disse certa vez, alguém dizendo para ele assim: eu não tenho vontade de orar. Ele disse: então ore até achar vontade. Não espere receber vontade para começar a orar, porque você sabe que a sua alma precisa reviver, e a oração, ela é o oxigênio da alma. Quando oramos, nós estamos dando oxigênio para a nossa alma. Quando você deixa de orar, você sufoca a sua alma, você mata o seu espírito. E então as coisas começam a ficar difíceis para você, porque falta oração na sua vida. O maior avivamento, aí a Bíblia diz, só terminando de Elias, que Elias ora a Deus. Depois da oração,
desce fogo do céu sobre o altar aonde Elias estava. Então, oração é o chamariz para o avivamento. O maior avivamento registrado em Atos dos Apóstolos se deu depois de um longo período de oração da igreja. Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele disse para os discípulos: ficai em Jerusalém. E ele disse: buscai até que do alto sejais revestidos de poder. Nós queremos uma vida avivada. Às vezes nós olhamos para a vida de um outro cristão e olhamos que aquele cristão é tão avivado, ele gosta da palavra, ele gosta da oração, ele gosta da igreja, ele gosta dos estudos, ele gosta das coisas de Deus. Aí você diz: eu queria tanto ser igual àquela pessoa, quem sabe eu podia trocar de lugar com ela. Não. O avivamento é para você também, mas você precisa tomar a decisão de começar a orar. Se você não tiver uma vida de oração, você não terá uma vida avivada. Altar com fogo é altar de oração. Se o seu coração é um coração de adorador, é o coração de um homem ou de uma mulher que ora, o seu coração será um coração inflamado pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Oração é a primeira chave para o avivamento. A segunda chave para o avivamento eu encontro nesse texto de Abacuque, no versículo 2: tendo ouvido, ó Senhor, as tuas palavras. Olha isso, quando ele diz que ele ouviu as palavras de Deus, eu aprendo que a palavra de Deus é a segunda chave para uma vida avivada. Não existe avivamento sem a pregação da palavra. O crer vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Outra coisa, oração. Mas se você não tiver a palavra de Deus junto de você, se os seus ouvidos não se abrirem para ouvir a palavra de Deus, seu coração não será aquecido, seu coração não será avivado, o seu coração não voltará a ter vida de Deus. Por quê? Porque você não gosta da palavra de Deus. O crer vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quer um exemplo? Ezequiel capítulo de número 37. Ezequiel 37 fala do grande, nós gostamos muito dessa palavra, uma palavra que a gente usa bastante. Ezequiel 37 fala da visão do vale de ossos secos. E lá na visão do vale de ossos secos, nós temos o mover da palavra. Deus toma o profeta, leva ele para um vale, e ali tinha um vale de ossos secos. Aí ele diz: o que tu vês aí, Ezequiel? Ele disse: eu vejo um vale de ossos secos. Ele disse: reviver esses ossos? Ele disse: Senhor, tu sabes. Aí Deus disse para Ezequiel: então profetiza, abre a tua boca, profere a palavra de Deus. Ele ensina Ezequiel. Aí ele diz assim: diga para os ossos, assim diz o Senhor. Agora entenda, compreenda, não é a minha palavra simplesmente, não é aquela palavra positiva, não é um pensamento positivo, que eu vou agora pensar positivo para que aqueles ossos possam reviver. Não. A palavra que vai tornar a trazer a vida. E a palavra que existe lá em Ezequiel é avivamento. Tornar a viver esses ossos. Tornar a viver é avivamento. Podem esses ossos reviverem? Aqueles ossos de um grande exército. Um exército que já teve vitórias terríveis, tremendas, mas agora é ossos. Que de repente,
O profeta recebe a palavra de Deus e ele começa a dizer: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Existe um poder tremendo na palavra de Deus. Quando você começa a tomar a palavra de Deus para você, quando você começa a Bíblia Sagrada, quando você começa a internalizar a palavra na sua vida, aí, o que tiver na tua vida, não importa o que tenha na tua vida, que perturba a tua alma, que rouba a tua paz, quando você começa a pegar essa palavra, a tomá-la para si, você vai ver que a sua alma vai reviver, a sua alma vai levantar-se outra vez, a sua fé vai começar a ganhar força, porque é na palavra. A nossa fé tem que ser fé na palavra de Deus. Aí quando você crê na palavra, aí você começa a ter uma experiência sobrenatural com Deus. Não adianta você simplesmente dizer: eu penso positivo, eu não digo palavras negativas, eu só digo palavras positivas, eu tenho pensamento positivo, eu penso que isso e aquilo. Não, senhores, deixa eu dizer para você uma coisa. É bonito até de certa forma ter pensamentos positivos, vigiar a mente, é com certeza necessário, mas eu vou dizer uma coisa para você: o que gera transformação, o que gera vida na vida das pessoas, não é o pensamento ou a palavra positiva, mas é a palavra de Deus, que entrando na tua vida vai mudar a história dela. Pode acreditar nessa palavra que eu estou te dizendo nessa noite. A palavra de Deus vai mudar a tua vida em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. O Salmo de número 1, ele diz uma palavra, ele diz o seguinte: que nós devemos nos deleitar na palavra de Deus de manhã e de noite. E a pessoa que se deleita na noite, ela torna-se semelhante a uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, as folhas não murcham. Aí ele segue em frente, ele diz assim mesmo: tudo quanto faz vai prosperar. Por quê? Porque ele ama a palavra. É a palavra que é o norteio da vida dele, o mapa dele é a palavra de Deus. Não é a palavra de um guru, não é a palavra de um mágico, não é a palavra de um cartomã ou de uma cartomante, não é a palavra de alguém muito inteligente e experiente em determinadas áreas da vida que vai fazer a sua vida mudar. Tudo isso talvez deva ter o seu valor, mas o que vai mudar a tua vida para sempre, incluindo a tua vida eterna, é essa palavra, é a palavra de Deus. Eu gosto também de me lembrar do capítulo 1 de Gênesis. A Bíblia diz em Gênesis que Deus agora desce para formar todas as coisas. O processo criador de Deus, lá em Gênesis significa princípios, começos. E a Bíblia diz assim no versículo 2: a terra, porém, estava vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus as águas. Versículo 3: disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus, e fez separação entre a luz e as trevas. Olha que poder criador a palavra de Deus tem. Antes de existir terra, antes de existir cosmos, antes de existir os planetas como nós conhecemos, ali Deus entra
com o poder da sua palavra, e Ele torna tudo possível a partir da sua palavra. Haja luz, houve luz. Deus, nessa noite, pela sua palavra, libera para a sua vida a sua palavra, e aquele que crer na sua palavra não será confundido. Existem muitas confusões na mente das pessoas, mas aqui tem palavra. Confundidos, nós vamos estar andando, nós vamos estar caminhando, nós vamos estar caminhando com esperança, caminhando com fé. Por quê? Porque essa palavra nos sustenta. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo outro, e a gente está olhando para a palavra de Deus. Preste atenção nisso aqui. Nós estamos vivendo dias muito difíceis na terra. Não apenas e unicamente por causa desta pandemia, mas nós estamos ouvindo falar como nunca. Não sei se você está acompanhando alguns noticiários, porque a grande maioria se concentrou apenas no Covid. Só fala-se disso. Mas enquanto isso está acontecendo, outros fatos estão acontecendo no mundo. Tempestades no mar. Inclusive houve uma tempestade agora, há 2 semanas atrás, no Mar da Galileia. Como nunca tinha havido no Mar da Galileia, lá em Israel. Uma tempestade gigantesca, no alto mar, sinais no céu, se manifestando. E algumas pessoas assustadas, começaram então a surgir pessoas dizendo coisas. Vai acontecer, eu ouvi uma pessoa falando, dizendo que vai haver 6 dias de trevas sobre a terra. Outros disseram que é 3 dias de treva completa na terra. Que as pessoas não podem sair de casa. As pessoas têm que guardar comida, óleo, tem que ungir a sua casa, tem que fazer isso ou aquilo outro. E algumas pessoas até perguntaram disso aqui, olha, sobre isso, mandaram esse áudio para mim. Pois é, uma mulher lá nos Estados Unidos começou a soltar essas palavras, liberando essas palavras, dizendo que isso vai acontecer e gerando assombro na vida das pessoas. A minha resposta para você e a minha resposta para aqueles que me indagaram foi simplesmente uma: o que diz as Escrituras? O que diz a palavra de Deus? O que fala? O que diz? A Bíblia diz isso? Não. Então, se ela não diz, eu não vou crer no que ela não diz. Eu vou crer no que a Bíblia diz. Eu vou tomar a palavra de Deus para mim. Porque eu não sou uma pessoa que fica acreditando em coisas que algumas pessoas estão projetando para si e para os outros, porque estão com medo ou coisa parecida. Não, senhores, nós vamos acreditar naquilo que a palavra de Deus está nos dizendo. Então consulte a palavra de Deus para saber sobre o futuro. A palavra de Deus também fala sobre o futuro. A palavra de Deus fala de todas as coisas, e nós podemos com ela aprender, para não estarmos sendo levados por ventos de doutrina, ensinos falsificados que temos por aí, com pessoas que estão assustando as outras com coisas que são irreais. Tenhamos, pois, cuidado. Então a primeira coisa que gera avivamento é oração. A segunda chave que gera avivamento é a palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Quando Pedro se levanta lá no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, e ele começa então a pregar, começa
puxa o profeta Joel e começa a ensinar a palavra ao povo, a Bíblia diz que o coração deles se compungiu e eles começaram a ficar comovidos com a palavra de Deus. Aí eles perguntam: o que faremos nós? E naquele dia, mais de 3.000 pessoas entregam sua vida ao Senhor, porque ouviram a palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem resposta para a minha vida. É a palavra de Deus que tem a mensagem certa para a minha vida. Não é palavras de homens, não é palavras criadas da mente humana, mas é a santa palavra de Deus para a minha vida. E em terceiro lugar, a terceira chave para que eu tenha uma vida avivada está também nesse versículo 2, quando ele diz assim: ouvi a tua palavra, Senhor. E eu me senti alarmado diante dela. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos. Na terceira palavra, ele diz assim: olha, e em algumas versões está alarmado, mas em outras versões está temi. Eu temi ao Senhor. Terceira chave para uma vida avivada é ser um homem ou uma mulher que tenha temor a Deus. Nós vivemos hoje um tempo em que as pessoas perderam o temor a Deus. As pessoas não mais têm respeito pelas coisas de Deus. Muita gente se afastou de Deus e perdeu esse temor pela sua palavra. O temor do Senhor, ele é provocado pela palavra de Deus no coração das pessoas. É o caminho para um avivamento individual e para um caminho para um avivamento coletivo. É temer ao Senhor. Agora veja uma coisa. Nós temos um exemplo de um homem que não era, de um homem e de um povo, que não eram cristãos, que não tinham temor a Deus. A cidade de Nínive. A Bíblia diz que Deus fala com Jonas. Ele diz: Jonas, vai até a grande cidade de Nínive e diz para eles que se eles não se arrependerem, porque os ninivitas eram homens, eram uma nação muito má. Para vocês terem uma ideia, eles se tornaram, num determinado período de tempo da vida, uma nação muito próspera. Mas eles eram chamados de nação de ladrões, porque a sua riqueza era pautada em cima de furtos, em cima de roubos. E eles tornaram-se uma nação rica de tanto roubar os outros. E então a Bíblia diz que a iniquidade daquela nação chegou às narinas de Deus. E agora Deus chama e diz assim: Deus é justo, gente. Deus é justo. Deus não condena ninguém, seja essa pessoa cristã ou não, sem antes mandar um aviso para essa pessoa. Deus seria injusto se não avisasse. Então a Bíblia diz que Deus chama Jonas e diz: vai até a grande cidade de Nínive. E você conhece toda a história de Jonas. Jonas foge para outro lado, Deus vai atrás de Jonas. Jonas é engolido por um grande peixe. O peixe coloca Jonas na beira de uma praia. Da praia até a cidade de Nínive eram 200 quilômetros. Ele anda esses 200 quilômetros para chegar até a cidade de Nínive. Chegando lá, ele começa a pregar contra a sua vontade. Mas ele tinha que pregar. Ele começou a pregar e disse assim: Deus manda avisar que a cidade vai ser destruída daqui a 40 dias, se não houver arrependimento. As pessoas começaram a ouvir e começaram logo a mudar. Os primeiros ouvintes
começaram a mudar. Depois chegou ao ouvido do rei. O rei entendeu que aquele negócio era verdadeiro, porque ele reconheceu que eles eram uma nação de ladrões, uma nação de homens que tinham cometido muitas atrocidades, destruído muitas pessoas, matado muitas pessoas. Então ele cai na real e diz: não é verdade, isso aí é verdade, a gente tem que se arrepender. E eles se arrependem. A Bíblia diz que eles se arrependem, e o arrependimento deles veio depois de um temor gerado pela pregação de Jonas. Eles se arrependem, e a Bíblia diz que o rei diz assim: nem animal, criança pequena, nem animal, ninguém come nada. Vamos fazer um jejum nacional, para que Deus não nos destrua. O que aconteceu? Houve um temor nacional. E a Bíblia diz que Deus fala com Jonas e diz assim: rapaz, o povo se arrependeu, não vou mais destruir o povo. A nação são os assírios. Eles foram destruídos anos depois. Todos foram destruídos porque voltaram às suas práticas. Mas naquele período eles se arrependeram genuinamente, deixaram a sua vida de pecado, abandonaram e atenderam a palavra que havia sido anunciada. Houve temor no coração. Mas olha, pensemos nós aqui, principalmente nós crentes em Jesus, crentes nessa palavra, nós os chamados cristãos. Quantos de nós já ouvimos conselhos da palavra, mas nós não tememos a Deus? Porque o temor nos fará mudar. O temor gerará arrependimento dentro da gente. Mas se não houver arrependimento, é porque não houve temor, e a prática continua. Tem gente que não está se arrependendo, tem gente que está vivendo de remorso. O remorso não produz mudança. O arrependimento, ele produz mudança real. E a Bíblia diz que esse povo teve uma mudança, e a vida deles foi poupada. Por quê? Porque eles temeram a Deus. Eu quero ler um texto para você agora. Se você tiver a Bíblia aí ao seu lado, abra a sua Bíblia agora no livro de Jó, capítulo de número 28. Jó 28, 28. Jó, capítulo 28 e versos 28 também. Olha o que diz. Jó 28, 28. Dá para ler aqui? Tá? Faltou só... Dá para ler aí? Dá para ver? Jó 28, 28 diz: olha, disse então ao homem: no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento ou ter sabedoria. Eis que o temor do Senhor é a sabedoria. Quantas pessoas estão ouvindo os conselhos de Deus, mas não estão acatando o temor, não estão acatando com temor a palavra de Deus, e a sua vida não muda, porque não há temor de Deus, e sem temor não há avivamento, não há avivamento. No livro do Êxodo, capítulo 20, eu quero ler esse texto com você, faço questão. Êxodo 20, 20 também. Olha o que diz. Êxodo 20, 20. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis.
O temor do Senhor é o que vai nos livrar de pecar contra o Senhor. Se é porque eu sou um homem que teme a Deus. Se eu temo a Deus, é porque eu sou um homem que obedece a sua palavra. E isso fará toda a diferença na minha vida e na sua vida. Eu quero terminar agora falando sobre a quarta chave. A quarta chave para que eu possa ter uma vida avivada. A primeira, oração. A segunda, palavra de Deus. Amor a Deus. E a quarta chave é a misericórdia de Deus. Olha o que ele diz aqui no Abacuque 3:2. Ele fala na parte final da oração do versículo 2. Ele diz assim: na tua ira, lembra-te da misericórdia. A misericórdia de Deus, ela é o que provoca o avivamento. Não cada manhã, grande é a tua fidelidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Então, a misericórdia de Deus é a quarta chave que abre para um grande avivamento na vida da igreja, na vida de cada pessoa, na vida pessoal e na vida coletiva da igreja. E a minha oração é que você entenda isso, é que você deseje isso, é que você busque isso em nome do Senhor Jesus, tornando-se uma pessoa de oração, tornando-se uma pessoa de temor a Deus, tornando-se uma pessoa amante da palavra de Deus, e entendendo que você e eu dependemos da misericórdia de Deus, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E é bem aqui, queridos, se nós fôssemos ver nas Escrituras, nós íamos poder andar por vários textos que falam da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é o que nos mantém vivos, porque se não fosse, nós já teríamos padecidos pelos nossos próprios pecados. Mas a misericórdia de Deus nos alcança, e isso é lindo e maravilhoso, em nome de Jesus. Eu queria nessa hora convidar você, para que você pudesse estar orando comigo agora. Queria convidar você para que pudesse estar orando ao Senhor comigo agora, com o seu coração compungido, e você pedindo a Deus e dizendo: Deus, eu quero um coração avivado. Você precisa de um avivamento? A igreja do Senhor Jesus no Brasil precisa de um avivamento? Deus está nos dando a possibilidade de buscar esse avivamento. Mais do que nunca, nós precisamos orar. Mais do que nunca, precisamos amar a palavra de Deus. Mais do que nunca, precisamos temer, respeitar a Deus e a sua palavra. E mais do que nunca, nós devemos clamar pelas misericórdias de Deus, que não tem fim. A misericórdia do Senhor não tem fim. E embora nós vivamos uma vida frágil, Deus ainda responde orações. Deus ainda tem respostas para a tua vida. E ela pode ser agora, aonde você estiver. Nessa noite, é noite de salvação, é noite de libertação, é noite em que Deus quer nascer na tua vida, Deus quer nascer no teu coração. Decide hoje aceitar a palavra de Deus na tua vida, como palavra de Deus, não simplesmente um livro escrito por homens, como muita gente diz, mas um livro inspirado por Deus, para fazer a diferença na tua vida, na tua família, na tua casa. E eu creio piamente que Deus te trouxe hoje para estar conosco
nesse culto online, para que você receba essa palavra de Deus. Como vai a tua vida de oração? Como vai o teu relacionamento de oração com Deus? Você tem orado? Você tem buscado ao Senhor? Como é que está a tua vida e o teu relacionamento com a palavra de Deus? Você tem sido um homem ou uma mulher que se alimenta da palavra de Deus cotidianamente? A Bíblia, ela é como o nosso pão diário. Nós precisamos todos os dias nos alimentar. A nossa alma precisa de pão, assim como o nosso corpo também precisa. Você e eu precisamos da palavra de Deus. Outra coisa importante: tema a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Uma pessoa sábia é uma pessoa que teme ao Senhor. Tenha temor a Deus. O mundo de hoje é um mundo que está crescendo com falta de temor a Deus. Muita gente por aí deixou de respeitar ao Senhor. Muita gente aí deixou de considerar o Senhor. Mas hoje, assim como aquela cidade de Nínive se curvou, se rendeu diante da mensagem de arrependimento, que também haja no teu coração arrependimento. Arrependimento das obras mortas, das obras carnais, mundanas, perversas, que não agradam a Deus. Que você possa se arrepender, admitir que é um pecador e aceitar o Salvador Jesus, o único que morreu por você lá na cruz do Calvário. É o único que pode salvar, porque não existe outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Recebe hoje essa palavra no teu coração. Recebe essa palavra e sai dessa vida de fracasso. Sai dessa vida de miséria. Sai dessa vida de sequidão espiritual. Tua alma precisa de Deus. Busque a Deus. Clame ao Senhor. Levante a sua voz para falar com Deus. Mas aquete o seu coração para ouvir Deus falar com você. Deus não quer apenas falar. Deus quer ser ouvido por você também. Eu quero orar com você agora, em nome de Jesus. Levante sua mão, aonde você estiver agora, e vamos orar, em nome de Jesus. Deus eterno, diante da tua palavra, Senhor, nós nos encontramos agora. Essa palavra, Senhor, que nos chama para ter uma vida avivada, para buscar mais a Deus, para buscar mais ao Senhor. Que o nosso coração seja aquecido outra vez, através da oração, através da palavra, através do temor a Deus e do entendimento das misericórdias do Senhor. Ouvi a tua palavra, disse a Abacuque. Ouvi a tua palavra, Senhor, e temi. Aviva a tua obra através dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. E nós queremos nessa noite, Senhor, aqui reunidos, orar a Deus pela sua misericórdia. Olha para essa nação, Senhor, a nação que está, Senhor, vivendo um momento de muita apreensão, de muita dor, de muita perda. A nação, Senhor, que está vivendo um momento crítico, e nós precisamos de um avivamento nacional. A igreja do Senhor, todos nós precisamos de um avivamento, Senhor. Aviva a tua igreja, Senhor.
aviva a tua igreja, em nome de Jesus. Que haja avivamento no meu coração, que haja avivamento no coração da igreja, que haja avivamento no coração desse amigo, dessa amiga que nos assiste, nos ouve agora. Deus, em nome de Jesus, que haja poder de Deus na vida dessa pessoa, Pai, em nome de Jesus. Nós te pedimos e nós te agradecemos e queremos pedir, Espírito Santo, que o Senhor venha visitar cada pessoa, que o Senhor venha alcançar cada pessoa, que o Senhor venha mover as suas mãos sobre a vida de cada pessoa, Pai, em nome de Jesus. Te louvamos e te agradecemos por essa noite, em nome de Jesus. E quem crê comigo, diga amém. Meus queridos, nós estamos com muitas saudades de todos os irmãos. Nós estamos com muita saudade de todos vocês. Mas aqui clamando, olhando para essa palavra e me lembrando das misericórdias do Senhor que se renovam todas as manhãs, eu continuo clamando e dizendo: Deus, faz o sol nascer outra vez sobre a vida do teu povo, em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que o nosso Deus é sol da justiça, e Ele vai brilhar sobre a terra de novo, a terra da tua vida, do teu coração, da tua mente, em nome de Jesus. Não se desespere, creia em Deus, creia na palavra de Deus, busque ao Senhor, busque pelo avivamento do eterno. Deus tem algo grande para a sua vida. Depois que passar essa pandemia, nós vamos nos encontrar para celebrar ao Senhor. Aqui nós vamos estar juntos na presença do Altíssimo, e eu creio que vai estar conosco, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. Você que está aceitando Jesus aí do outro lado, tomando essa decisão de nascer de novo, de ter uma vida diferente, de ter uma vida em Deus, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Entre em contato com a gente. Se você está aceitando Jesus, entre em contato conosco. Nós queremos falar com você, nós queremos orar com você, nós queremos receber você na família do Papai do Céu aqui, com muita alegria, em nome de Jesus. Deus seja contigo, Deus seja com a tua família, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Terça-feira, às 21 horas, nós temos a nossa live no Instagram, @Pastor Eliezer Sampaio. Você pode entrar para nos acompanhar. E na sexta-feira, nós também teremos, são 2 lives por semana, terça e sexta, às 21 horas, @Pastor Eliezer Sampaio. Você entra lá e participa conosco de um momento gostoso, onde adoramos, onde oramos e também nos alimentamos da palavra de Deus. O meu muito obrigado por você estar conosco. E o Senhor seja contigo e com a tua família. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus